Boa noite a todos. Boa noite. Aí sim, senti firmeza na voz. Gente, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos iniciando, que nem eu disse para o Esmeraldo hoje, que essa alegria, hein, Esmeraldo, que você está aí, cheguei aí, tá aí o Robson, lá. Ei, que alegria gostosa, né? A gente tem que viver essa alegria gostosa mesmo, temos que estar entre amigos, ficar contente quando estamos entre amigos, estamos aqui nesta casa, afinal de contas somos familiares, afinal de contas somos familiares, afinal de contas somos irmãos, filhos de Deus, irmãos de doutrina, irmãos na mesma crença, né? Não que as outras crenças não são importantes, são importantíssimas, mas já que estamos juntos, não é por acaso, tem uma manifestação maior, tem propósitos divinos de reencarnações anteriores que nos faz ter a oportunidade de nos reharmonizarmos uns com os outros. Então vamos fazer isso o máximo possível, vamos perdoarmos uns aos outros, né? Vamos amarmos uns aos outros. E aí quem falou isso não sou eu, é Jesus, né? Vamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos e amarmos a Deus acima de todas as coisas, amarmos as pessoas que estiverem à nossa volta, torcermos para que as pessoas fiquem felizes. Quando estivermos tendo uma pessoa à nossa frente que está desempenhando qualquer trabalho que seja, não importa que seja, principalmente na casa espírita, estejamos louvando a Deus para que elas estejam conseguindo cumprir o propósito divino que é amparar o seu próximo. E quando estivermos pensando desta forma, estaremos nos amparando a nós mesmos, porque estaremos vendo os nossos irmãos como devem ser vistos, como irmãos, como semeadores do bem. Nós não estamos aqui para trazer o nosso ego, mas para trazer o amor interior que nos rega a alma diante desses propósitos divinos que José de Mococa nos apresenta, para que possamos levar aos nossos irmãos de caminhada, para que eles também possam progredir e ter as mesmas chances que nós tivemos um dia, né? Porque nós não estamos aqui na casa espírita hoje, não somos perfeitos. Claro que não, somos imperfeitos, mas temos uma oportunidade de estarmos hoje aqui. Vamos tentar mostrar aos nossos irmãos a luz que nos clareia o nosso caminho, né? Então é isso aí, gente. Nós estamos iniciando mais um trabalho. Hoje, de inúmeras palestras, vamos ter a palestra da nossa irmã Sandra. Como que é as coisas, né? Ela sempre chama todo mundo para fazer as palestras, hoje ela vai ter que fazer a palestra, né? Vai ter que estar aí frente às câmeras, frente às pessoas para estar falando. Mas graças a Deus se desempenha bem, temos só palestrantes bons que estão apresentando materiais bons, né? As ideias muito boas e falar sobre obras boas com o André Luiz, né? Maravilhosa, quando fala boas, maravilhosa com o André Luiz. Agora vamos ter as obras aí, pode dar o spoiler? Vamos ter as de Camila Marion, Leonelise, Delane, né? Depois teremos Brasil Coração do Padre do Evangelho, Humberto de Campos. E hoje quem vai fazer a palestra vai ser ela, então. E ela vai falar sobre o livro Cartas e Crônicas, especificamente o capítulo que é do Kardec e Napoleão. Tá bom, gente? Então fica à vontade, Sandra, nós de Deus. Boa palestra para você, boa inspiração do alto. Boa noite, gente, tudo bem? A proposta da fala de hoje é que a gente entre no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. Um livrão, super recomendo que todos possam ler. E tem um por perto que é uma grande literatura. E nós vamos falar desse livro, Mediunidade de Chico, pelo Espírito Irmão X. A abordagem dessa noite vai ser especificamente o capítulo 28. Ele tem por título Kardec e Napoleão. Só que assim, nós vamos trazer nessa fala vários personagens, é uma fala histórica e muito rica. Traz muitos personagens que a gente ouve muitos nomes. E a ideia é que a gente traga o rosto dessas pessoas, a sua imagem como era aquela época. E trazer um pouquinho do olhar. Quando a gente fala fulano de tal, é esse o rosto que a gente está falando. É essa a identidade que a gente quer. Então é essa a proposta. Só que começando, um personagem que não está inserida verbalmente no livro, que seu nome não é mencionado, mas que dedicamos na noite de hoje, a primeira fala, é uma pessoa fundamental e que merece ser sempre lembrada, Madame Kardec.
Dona Heloísa Pires refere-se a ela sempre como Madame Kardec. Essa é Amélie Gabrielle Godet, esposa de Allan Kardec, e um personagem extremamente importante na história da nossa doutrina. Então, isso é uma coisa que eu achava muito interessante e o que é bom a gente precisa copiar, se a gente acha que é legal. A Dona Heloísa Pires sempre fala de Kardec e da Madame Kardec. Então, ela é uma personagem que o seu nome dela não está verbalizado no capítulo, mas certamente entre aqueles grandes se encontravam. Então, a primeira personagem da noite é Madame Kardec. Esse capítulo tem por título Kardec e Napoleão, nessa ordem. Esses são esses personagens principais. E é a respeito deles que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Kardec, que a gente, codificador da nossa doutrina, um personagem que a gente fala bastante e a gente lê bastante. Esse é Allan Kardec. E olha que interessante, ele e Madame Kardec foram casados por 37 anos. Legal, né? Esse, Napoleão Bonaparte, o personagem fundamental e central da narrativa desse livro, especialmente desse capítulo. E aí o que acontece? O capítulo desse livro que a gente está abordando, ele traz um encontro, uma reunião que acontece nos planos maiores da vida por conta de uma proposta e de um acontecimento que a Terra iria passar. Ele acontece especificamente no 18 Brumário, que significa a Era Napoleônica, a era quando Napoleão começou a subir ao poder na França. Esse período é chamado de 18 Brumário. Eu não sei se é 18º, porque eu encontrei, tudo se referia a 18 Brumário. Isso começou no dia 9 de novembro. E aproximadamente 50 dias depois, no fechamento desse ano, para começar o outro, aconteceu uma grande reunião no plano espiritual. Imaginem que essa assembleia de espíritos sábios e benevolentes é conforme consta no livro, essas falas estão no livro. No livro achei interessante recortá-las para cá. Imagina que você está num salão grande, numa região, num local grande, e está acontecendo, vai dar início a um grande encontro. E para esse encontro estão chegando os convidados ilustres. E esses convidados são as pessoas que agora, a partir de agora, iremos mencionar e as suas imagens irão aparecer. Na medida que eu passar algum slide, se vocês quiserem que volte, a gente volta, tá? Então, aconteceu essa reunião, está tendo uma assembleia e os convidados estão chegando. E quem são esses convidados que o livro menciona? Nessa reunião estão chegando personalidades da Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas. Como pontífices, eu não encontrei uma imagem que remetesse a quem era o grande clero da Igreja Católica naquele período. Mas, como eu não encontrei naquele período especificamente pelas minhas pesquisas, trouxe esses dois que representam a beleza e a grandiosidade que existe dentro da Igreja Católica, como o nosso atual Papa, que é o Papa Francisco, que é uma pessoa muito amada, muito querida, que faz um trabalho excelente, independente da religião em que se encontre. O Papa João Paulo II, que também é outro personagem muito amado, e essa imagem são de guerreiros das Galhas. O livro descreve que eles, os convidados dessa grande assembleia, chegavam caracterizados conforme era naquela época. Então os guerreiros, eles estavam com essa vestimenta que utilizavam na época. Legiões de Césares com seus estandartes. Então aqui eram romanos, soldados. Aqui tem um dos exércitos deles com seus estandartes. E o que eram os estandartes na época? Era uma bandeira que cada grupo, que cada clã trazia o seu. E por aquela bandeira representava qual era o clã que eu atendia. Então essa imagem eu achei muito interessante, até porque representam grandes soldados que fazem parte das nossas vidas e representam também belos e grandes generais. Esses eram personagens que estavam chegando para aquela assembleia. Dentre eles, tinham gregos ilustres
que lembravam aquelas reuniões, aquelas confabulações, aqueles aprendizados que eram feitos na Acrópole. A Acrópole era aquele templo sagrado em que eles se reuniam para os aprendizados e para as discussões do período da Grécia Antiga. Sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas são personagens que o livro também comenta. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com o brilho das suas almas, também chegavam esses personagens. Sócrates, Platão e Aristóteles, os grandes filósofos da nossa história. Apolônio de Tiana, ele menciona esses nomes, eu trouxe um pedacinho para que a gente conseguisse minimamente ver quem é. Esse primeiro é Apolônio de Tiana. Os seus ensinamentos influenciaram o pensamento científico por séculos depois da sua morte. Esses personagens, o livro descreve que eles chegavam e trazendo toda a luminosidade que já traziam com as suas almas, diante do seu crescimento, diante do seu merecimento do seu plantar. Então era aquela luz interior que a gente constrói continuamente nas nossas vidas. Um outro personagem, um dos padres gregos, Orígenes, que a gente também ouve falar bastante. Hipócrates, que foi considerado como o pai da medicina, é esse aqui. Aqui, Santo Agostinho, que a gente também fala bastante, também estavam presentes nessa reunião que se fazia no dia 31 de dezembro. Fénelon, e olha que ele era conhecido como Cisne de Cambrai. Eu trouxe essa fala porque achei muito interessante e achei que remete muito à imagem dele. Giordano Bruno, teólogo, filósofo, escritor, que ele foi condenado à morte na fogueira no período da Inquisição. Também se encontrava presente nessa reunião, também é um personagem que o livro menciona. São Tomás de Aquino. Esse aqui é São Luís, que foi o rei da França. Tinha uma fala muito interessante a respeito dele, que eu resolvi trazer para a gente ver. São Luís era um homem de alto porte, grande beleza, muito imponente. Ele atraía e incutia profundo respeito, suscitava grande amor. E olha que coisa legal. Ele tinha o todo de um guerreiro, mas era o rei mais pomposo e mais digno do seu tempo. A história fala muito dele como uma pessoa muito querida, muito amável, de que onde ele estava, onde ele chegava, as pessoas ficavam muito felizes pelo simples fato da presença dele. Você vê o que é uma pessoa grande, né? Vicente de Paulo, no catolicismo, na minha família fala-se muito de São Vicente de Paulo, que foi um dos grandes protagonistas da Reforma Católica, Joana d'Arc, que a gente também comenta bastante a respeito dela. Aqui se fala dela como heroína da França, mas também de quem eram os seus pais, e que ela era de uma família camponesa, na cidade de Domremy, no nordeste da França. Santa Teresa de Ávila, Catarina de Siena. Aqui tem Rousseau e tem Spinoza, que a gente também faz alguns comentários dele, e para mim foi bastante interessante trazer a foto, pesquisar e ver quem são os rostos por trás desses nomes, que a gente por vezes ouve falar, mas que não associa a quem é. Erasmo e Milton. Milton como polemista intelectual e funcionário público inglês. Foram personagens muito importantes na história, personagens muito importantes na história da França, nos períodos da Revolução. Cristóvão Colombo, também quis trazer a imagem dele, está retratada no livro, e que achei interessante a gente trazer para conhecer um pouquinho mais, né? Galileu Galilei, como o mais velho dos 7 filhos de Alaudista, Vicente Galilei e Giulia Amanati. E Pascal. Vocês verem que a grande maioria deles, que também a gente fala de um período da história em que os estudos não eram recortados como normalmente a gente vê hoje. Já no período da Grécia, nesses períodos mais antigos, estudava-se como um todo. Agora que dentro da educação que existe essa divisão, mas a gente vê bastante
que eles eram escritores, mas matemáticos. As ciências exatas faziam parte da vida deles, na sua grande maioria, como a construção de um todo, como a construção de conhecimento, passando sempre pelas ciências exatas. E era uma fala que o Sora trazia para a gente, no termo das ciências exatas. Swedenborg. Dante... Swedenborg. Ok, o nome é Swedenborg. Dante Alighieri. Seu Rinaldo, na palestra que fez um comentário e que foi falado a respeito de Dante Alighieri, né? Esse é o rosto dele. Poeta, político florentino e que nasceu no que hoje conhecemos como Itália. E olha que interessante, o primeiro e maior poeta da língua italiana. Em planos menos brilhantes, conforme a descrição do livro, mas em recinto maravilhoso, muitos ilustres que foram guilhotinados no período da Revolução Francesa. E ele traz esses nomes. Luís XVI e Maria Antonieta, um casal. Eles foram guilhotinados no período da Revolução Francesa. E Robespierre, esses dois personagens, o Robespierre ele tem uma fala interessante, que eu resolvi selecionar para a gente também falar sobre ele, que ele era foi um dos personagens mais importantes da Revolução Francesa. E os seus apoiadores o conheciam como um incorruptível. Olha que título interessante, né? Num período daquele, você carregar um título desse. E várias passagens da história comentam a esse respeito nas leituras que eu fiz, fora o livro, para saber um pouco mais a respeito deles. Então, trazer essa fala a respeito dessas pessoas. Madame Roland, também uma personagem bastante importante no período da Revolução. E esse rapaz também, o André Marie Chenier, são nomes franceses, eu estou pronunciando, não sei se é exatamente assim. Mas foram personagens consideráveis e que tiveram papéis bastante representativos dentro daquele período. Aqui vem Bailly, e ele, para a Academia Francesa, e ele que calculou a órbita do cometa Halley. Eu achei interessante essa fala, trazendo, até frisei para a gente ver, porque nas suas aulas, cara, você e o Rafael já comentaram a respeito, né? Comentaram em várias passagens. Então, esse é o rosto de quem calculou a órbita do cometa Halley. Esse daqui, o Camille, ele era falado em muitas situações como o melhor amigo de Robespierre. Robespierre é esse daqui. Eles eram melhores amigos. E os dois foram guilhotinados no período da Revolução Francesa. Em plano menos brilhante, além de grandes vultos, dentre os quais se encontravam esses personagens que a gente também comenta bastante, e que para mim foi grata oportunidade de conseguir de ver o rosto que vive por trás, o rosto por trás do nome. Então, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, o escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. E Rousseau, também conhecido como J.J. Rousseau, ou simplesmente Rousseau, como importante filósofo, teórico, político, escritor, compositor, autodidata, genevrino, como um dos principais filósofos iluminista e um precursor do romantismo. São personagens que eu particularmente ouvia falar bastante, lia em muitas literaturas a respeito dele, mas conhecer o rosto já era outra história. Adentra, então tem essa reunião, esse encontro, essa assembleia que está acontecendo. Em meio dessa assembleia chegam convidados ilustres de todos os locais, de todos os locais elevados e sublimes da vida, estão se encontrando lá. A gente estava falando agora de desencarnados. A gente vai falar agora de um grupo de almas que se encontra encarnado e que foi retirado do corpo de matéria para participar desse encontro. Dentre eles, dentre os muitos nomes que o livro menciona, dentre esses estavam Beethoven, Ampère, não sei também se é assim que pronuncia, gente, mas essa é a foto de Beethoven,
E o Ampère, ele vem, o nome dele veio, na verdade, essa medida de ciência foi feita e foi denominada com o nome dele em homenagem ao físico francês, que ele era um físico. Encarnados e foram convidados para estar presentes nessa reunião. Fulton, também grande inventor, como engenheiro, inventor estadunidense. Faraday, também um personagem bastante importante na história e um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Eu já vi algumas falas com esse nome Faraday, mas eu não sabia que remetia a esse personagem. Goethe, John Dalton. Tudo bem, gente? Posso ir seguindo? Posso ir. Esse daqui, olha que passagem interessante a respeito de Dalton. Como um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, que são os átomos, que é bastante mencionada nas aulas de vocês. Esse é o rosto de alguém que estava encarnado nesse período e que foi um dos primeiros cientistas a abordar essa temática. No encontro de tão grandes mentes, de tão grandes vultos, que o aprendizado e a construção do ser, da história e das conquistas nunca se dão sozinhas, né? É uma coisa que a gente sempre ouve nas aulas e a gente sempre lê nas literaturas. Então, esses são os rostos importantes. Pestalozzi. Pestalozzi. Esse é o rosto de Pestalozzi, na época de encarnado. Esse é o rosto de Pestalozzi e aqui era o Papa da época, Pio VII. Esse personagem a gente vai voltar a falar dele um pouquinho mais tarde. E o personagem central, que estava encarnado e que foi buscado para fazer parte desse encontro, era Napoleão Bonaparte. O livro descreve, inclusive, que quando ele chega para esse encontro, ele está com as suas roupas características, que são essas aqui. É esse o traje que ele utilizava na época, inclusive de chapéu. O livro fala a esse respeito, que ele chega para a reunião assim, ele chega para esse encontro ilustre assim. E todos aqueles personagens que nós vimos antes, grandes guerreiros, filósofos, cientistas, pedagogos, educadores, estudiosos, que fizeram parte da história ao longo de todo o tempo, como gregos, todos aqueles personagens estavam se reunindo para ver esse encontro que aconteceria. No meio de toda essa reunião, a peça central, o personagem central daquele encontro era Napoleão Bonaparte, e que chega com as suas roupas características, é retirado do corpo, e assim ele chega para esse encontro. O livro descreve, gente, essas falas aqui dele, porque eu achei que era tão rico, que eu não teria condições de replicar com a mesma beleza que se fazia necessário. Então, em meio àquele encontro, com todos esses personagens magníficos, que encontrar só um deles eu já ficaria em estado de graça, em meio a tudo isso, chega Napoleão Bonaparte. Todos o reverenciam, todos estão muito sensibilizados porque têm noção do que significava aquele momento, do que era aquilo e do que estavam se propondo a fazer naquela noite. Só que Napoleão Bonaparte era o mais firme de todos, que tinha a postura, não digo, que tinha a postura mais firme diante daquele contexto, digamos assim. As pessoas o reverenciavam, homenageavam, ficavam felizes com a chegada dele. Cada música que era tocada, porque um grande nome da história estava chegando, ele agradecia, ele cumprimentava, discretamente. Todos numa grande festa, mas ele discretamente fazia isso. E aí, nesse momento que chega Napoleão, uma estrada de luz, isso é exatamente como está no livro, na página 123, se vocês quiserem buscar. Aparece uma imagem que essa que eu encontrei é a que mais se aproxima da descrição da história. A maneira de uma ponte elevadiça projetou-se do céu, uma estrada de luz dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes, vindo de planos maiores. Ao alcançar o solo delicado daquele encontro, daquela reunião espiritual, esses astros se transformavam em seres humanos.
estavam vindo de planos maiores, e ao chegar naquele encontro, usavam a forma física de um ser humano e se faziam presentes naquele encontro, de regiões mais elevadas. Aquilo que era visto como um astro, como uma estrela de grande brilho, ao se aproximar, tomava a forma humana, só que envolvidos em claridade celestial. E assim a reunião segue. A multidão, aquela multidão de guerreiros e de grandes vultos da história, vendo aquela imagem que se fazia, mostrou profunda reverência. O livro fala que eles ajoelharam-se, muitos dos sábios e guerreiros. Imagina um exército romano, imagina Césares, imagina Sócrates, Platão e tantos outros vultos maravilhosos ajoelhando-se diante de um momento tão sublime que se fazia na vida deles. Todos os pendões arriavam-se silenciosos. E o que são os pendões? É aqueles estandartes que a gente estava falando. Então, quando se chegava num local desse, naquelas épocas, era pelo estandarte que via quem estava chegando. Aqui chega o grupo de fulano, o grupo de ciclano. Então, naquela reunião, os estandartes que eram erguidos, mostrando quem era cada um, eles abaixavam em homenagem e se colocando à disposição daquela força maior, daquele ser maior que se encontrava diante deles. Então é isso que significa arriar os pendões, arriar os seus estandartes, em sinal de respeito. E aí, um daqueles espíritos maravilhosos que desceram dessa luz, daquelas estrelas e tomaram uma forma humana, um deles direciona-se a Napoleão porque veio para conversar com ele. E essa conversa era o tema principal e que dava motivo para que aquela assembleia tivesse se fazendo. Todos em volta, o livro discorre, que ficaram de joelhos e que choravam muito diante da emoção naquele instante se fazia. Napoleão, vendo que aquele ser ia conversar com ele, a imagem que é descrita é como um terror. Você não sabe se era felicidade, se era medo, se era receio da responsabilidade que estava se vindo, mas, conforme o livro, aquele irmão direciona-se a Napoleão e diz: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente o apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então aquele espírito iluminado estava conversando com Napoleão e dizendo que ele se encontrava diante de um apóstolo da fé e que esse apóstolo que estava com ele estava chegando o momento que ele iria reencarnar. Napoleão iria se distanciar daquele apóstolo que até então estava junto dele, desde a sua encarnação, provavelmente muito antes disso. Mas que aquele apóstolo que o acompanhava até então, chegava o momento da sua reencarnação. E da parte de Napoleão se faria uma grande responsabilidade. Então que aquela assembleia estava se fazendo, porque estavam todos juntos, buscando o melhor para a Terra, buscando uma era nova, uma era de crescimento e de evolução. Esse afastamento iria se dar, mas que Napoleão, diante das suas responsabilidades, precisava estar firme. Esse irmão fala para ele que ele será tentado sob todas as formas que alguém pode ser tentado. Todas as provações o baterão à porta, mas que ele lembre que a sua responsabilidade é grande diante do povo, é grande diante da história, mas que a assistência não vai faltar. Dada aquela assembleia, era uma prova disso, que todos estavam ali em apoio e queriam atuar juntos. Tanto é que tinham irmãos encarnados e irmãos que ainda não estavam encarnados. Alguns daqueles estavam se programando para reencarnar, outros permaneceriam no plano espiritual, mas como um grande grupo a trabalhar juntos. E assim, após receber as orientações, seu protetor amigo, que o irmão havia falado, que esse protetor, que esse apóstolo da fé, iria retornar ao plano espiritual. Temporariamente eles iam se afastar, porque estariam os dois na carne,
Esse protetor pega Napoleão, aconchega de encontro ao peito, ele descreve isso, e o leva de volta ao corpo de matéria. O leva de volta como uma joia rara, sabe, que você tem com todo cuidado, alguém que você muito ama, coloca de volta no corpo físico, e assim aquela reunião vai se desfazendo, cada um vai tomando o seu rumo. Esse apóstolo da fé e protetor de Napoleão era Allan Kardec. Os dois, na verdade, eram os personagens principais da noite. Napoleão Bonaparte estava encarnado como imperador. Allan Kardec, que era o seu espírito protetor, ia retornar ao corpo de matéria. Então, eles estavam reafirmando compromissos naquela noite e naquela assembleia de 31 de dezembro. Entretanto, em maio, pouco mais de 4 meses depois, Napoleão Bonaparte ordena ao Papa Pio VII, que estava lá atrás, que viesse para coroá-lo em Paris, porque ele estava se denominando o imperador. E aí vem essa imagem da coroação, acho que está até um pouquinho embaçada, mas foi a melhor que eu encontrei, gente. Tem essa imagem de Napoleão com a coroa nas mãos. Não conhecendo da história, achei que era uma imagem simples, mas não é. O que ela significa? Quem coroa, quem deveria coroar seria o Papa. Por quê? Porque a maior autoridade é a autoridade divina. Quando ele tira a coroa e ele mesmo vai se coroar, ele está dizendo: eu estou acima de qualquer pessoa, de qualquer ser e de qualquer divindade. A divindade aqui sou eu. Então, é isso que essa foto representa. É isso. E Napoleão embriagou-se com o poder. Isso foi o que aconteceu logo depois. Vocês verem, aquele encontro divino aconteceu em 31 de dezembro. Em maio, menos de 5 meses depois, isso estava acontecendo, 4 meses e meio. É aí que vinha as recomendações. Que a gente tem grandes possibilidades, grandes chances e grandes oportunidades, mas também temos a liberdade constante de escolher o que a gente quer das nossas vidas. A gente está falando de um grande vulto, de grandes irmãos que fizeram parte, que modificaram a história, que traziam grandes responsabilidades. Só que cada um de nós, o nosso micro-universo, também tem grandes responsabilidades com o outro, no nosso mundo e onde a gente faz parte. Então, a postura de cada um é uma individualidade. E a gente tem o direito de escolher. E ele escolheu, assim como qualquer um de nós pode fazer. Depois, com a história oficial, fala isso. Essa é uma pintura de quando ele estava muito doente, que após uma derrota de uma grande luta, ele foi exilado. E isso a história conta como oficial. Até hoje não se tem, eu não identifiquei, nenhum lugar que fale da causa oficial da morte dele, mas há grandes suspeitas que ele tenha sido envenenado. O livro fala, Cartas e Crônicas, que pelas atitudes que ele estava tendo, a própria espiritualidade maior o recolheu. E ele precisou ser tirado, porque os compromissos que ele tinha assumido de ir para cá, ele foi para cá, como o direito que ele tem. Então, as conquistas que a gente acaba absorvendo ao longo do tempo. E assim foi a desencarnação de Napoleão. Depois a gente vem com Allan Kardec, que os dois estavam encarnados. E é isso. Eu sei que é bastante informação, mas eu espero que tenha pelo menos dado vontade de ler o capítulo do livro, porque é muito rico. Tem muitas imagens, tem muitos personagens legais. Legais no sentido da gente se espelhar. A gente deve sempre se espelhar, que o Sola, fundador da nossa casa, o nosso grande professor, né, sempre nos dizia: a gente tem que sempre olhar para o mais, para o belo e para o grande. É essa estrada que a gente tem que seguir. A gente não deve ficar olhando para o que a gente foi, para o que era, porque eu fazia isso de errado, fazia aquilo. Fazia no passado. O meu presente é que é parte da construção do futuro que eu quero e de para onde eu quero ir. Esse capítulo traz Allan Kardec e Napoleão Bonaparte. Um pedacinho da história sob o olhar da doutrina.
e para a gente saber quantos irmãos maravilhosos, gigantes e grandiosos a gente tem no nosso derredor. É nesses irmãos que a gente tem que pegar na mão. É esses irmãos que a gente tem que ir atrás. Sabe, é um pestalozzi da vida, são grandes gregos. Nós podemos ser o que somos e muito mais para a direção e para a diretriz que a gente deu às nossas vidas. Então, agradeço muito a vocês pela paciência. Espero que alguma dessas imagens tenha ficado na mente, porque são...